Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra, orando, e confesso que ainda... Amém, irmãos? A gente não está no controle mesmo, quem está no controle é Deus. Amém? Glória a Deus. E eu queria então convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 12, versículo 33 ao 37, nós vamos ler. Uma palavra muito importante. Depois que nós terminarmos de ministrar, você vai poder entender alguma coisa no processo da tua caminhada, da tua vida. Amém? Abriram já a sua Bíblia? Já está tudo ok? Então antes vamos orar. Pai, pedimos tua graça em nome de Jesus, pedimos a tua misericórdia, clamamos que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com a igreja, que nossos corações estejam abertos a ouvir tua palavra, receber no Espírito aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós repreendemos todo impedimento, todo cansaço, toda preguiça, toda mente distraída, repreendemos em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê capacidade de ter, ó Deus, o espírito de revelação e de entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Vamos ler então Mateus. Que pelo fruto se conhece a árvore. Diga para a pessoa do teu lado, você é conhecido pelo teu fruto. Amém? Seguimos. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas um homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola significa inconsequente, irresponsável. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Está entendendo o que a gente está lendo? Amém? Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós falamos. Amém? Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Quem é que vai nos condenar? Ou será maldição na minha vida? Eu sou condenado, repita, eu sou condenado ou absolvido pelas minhas palavras. Amém, irmão? Então, vamos começar por esse ponto de partida. Não adianta culpar ninguém. Beleza? É por culpa... Não adianta, você pode até arrumar um culpado, mas no dia do juízo, eu vou dar conta de tudo que eu tiver dito. Amém, igreja? Glória a Deus. Na verdade, irmãos, é que as palavras que nós falamos, elas podem edificar ou podem destruir. Elas podem trazer paz, alegria, salvação ou perdição, desgraça, problema, enfermidade. Coração está depositado aqui. Repita comigo assim: a minha vida é um depósito. Amém, irmão? Então por isso que Jesus está dizendo, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Você tem enchido o teu coração do quê?
E isso é fundamental para entender esta palavra. Do que temos enchido nosso coração? Daquilo que está cheio o nosso coração, disso falamos. Daquilo que está depositado no nosso coração, disso falamos. Nós não falamos de outra coisa. Tem uma frase que de vez em quando eu uso, que as pessoas só dão aquilo que elas têm dentro delas. Você vê uma pessoa grosseira, mal educada, estúpida e tal, é porque ela está cheia daquilo. Por isso que ela está dando aquilo, porque ela tem aquilo. Amém? Amém? Então vamos seguir em frente. Marcos 11, 23, tem alguma coisa interessante para lermos aqui. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este será com ele. Amém? Será que toda vida nós estamos falando coisa boa? Ou estamos falando coisa ruim? Nós já vimos muitas experiências de pessoas que falam tantas coisas negativas. Você sabe por que o murmurador é destruído, irmão? A Bíblia diz que o murmurador... Coloca para mim 1 Coríntios 10, 10. Aquele que murmura é destruído, traz ruína para a vida. Murmurar e falar mal é a pior coisa que nós poderíamos praticar na nossa vida, e infelizmente é a que mais praticamos, na sua grande maioria é assim. Olha o que está escrito lá: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O exterminador aqui é o inimigo, o diabo. Mas foram destruídos por conta do quê? Por conta das suas palavras, porque não pensaram antes de falar. Amém? A gente tem que adquirir um coração sábio para aprender a falar o que precisa ser falado. Porque, irmãos, a grande verdade é que a nossa palavra constrói os nossos resultados. Se eu não tem muita gente que crê em Deus, sim ou não? Mas não funciona como quem crê. De uma maneira está corretamente crendo, mas está vivendo como quem não crê, ou melhor dizendo, falando como quem não crê em Deus. E acreditar em Deus é uma coisa, e crer em Deus é outra coisa. Quem acredita que Deus existe? Isso aí é quase que unânime, exceto os ateus. As pessoas acreditam que Deus existe. Porém, crer em Deus implica em relacionamento, em confiança, em dependência de Deus. Amém, igreja? Olha, eu vou te pedir, em nome de Jesus, que você me ajude. Fica bem concentrado aí, tá bom, amado? Essa palavra é uma palavra muito abençoadora. Deus falou muito comigo nesta palavra. A palavra pode nos curar ou pode até nos adoecer. Depende muito daquilo que vai no meu coração. Amém? Se você quiser anotar para acompanhar aí o raciocínio todo, primeiro item, nós precisamos aprender a fazer as palavras trabalharem a nosso favor e não contra nós. Amém? Como é isso, pastor? Depois que eu adquiro um coração sábio, o entendimento da verdade, e eu começo a colocar em prática a verdade, as palavras que eu profiro serão mais inteligentes, mais cuidadosas. Fala um monte de coisa, e depois ele sai consertando tudo que ele falou. Ai, me perdoa, não era bem isso que eu queria falar e tal. E tem gente desse jeito, né? Eu sei que aqui não tem nenhuma pessoa desse jeito, porque nós somos muito sábios. Amém? Pela fé, diga amém. Pela fé, né? Tenha coragem. Mas muitas vezes o que acontece é que nós não prestamos atenção naquilo que nós falamos. E por conta disso é que nós temos muitas consequências ruins, porque ao invés de declarar bênção, de ver o milagre, de ver a transformação pelos olhos da fé, como aquele que crê em Deus, nós acabamos
olhando as circunstâncias e confessando as circunstâncias. Estão me entendendo aqui, irmãos? Amém? Você já chegou em alguma casa que você percebeu que o ambiente está esquisito, sim ou não? Um ambiente pesado, um negócio ruim. Você fala, meu Deus, que peso é esse? Porque naquela casa acabou de acontecer uma briga, uma discussão, palavras muito duras foram faladas, ofensas, coisas negativas foram declaradas, e aquilo foi criando uma atmosfera negativa, uma atmosfera pesada, uma atmosfera em que favorece a manifestação dos espíritos malignos contra a vida daquela família. Percebeu, um negócio de igreja, não vou mais não. E conforme aquilo que fala, funciona. Porque está criando uma atmosfera, está criando um ambiente. E você, irmão, e eu somos responsáveis pelo ambiente espiritual que nós criamos aonde estamos. Na empresa, na casa, entre o relacionamento do casal, com a família. Nós somos responsáveis pelo ambiente. Tem horas que, não sei se você já percebeu isso, você começa a falar certas coisas e o ambiente vai mudando e a situação vai ficando difícil de administrar. Por quê? Porque não temos sabedoria na hora de falar. Nossa palavra pode carregar o ambiente da glória de Deus, um ambiente com alegria, com um ambiente de fé, um ambiente de milagres. Nossa palavra pode gerar isso em nome de Jesus, mas também pode criar um ambiente de desgraça, de derrota, de medo, de fracasso, de destruição, de falência, tudo por quê? Porque falamos. Não foi assim que Jesus disse? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Pensando nisso, eu começo a entender que a minha palavra tem o Isaías 50, acho que é 50, eu estou aqui, me veio à mente esse texto, irmão, vê se você acha, acho que é Isaías 57, 19, não, 50 não, será que é 57, 19? Vamos ver. Ok, 57, 19, isso mesmo. Coloca para mim, eu quero que vocês leiam isso. Olha o que está escrito aí. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Para entender a mecânica do milagre, como que o milagre funciona. Porque com a minha palavra eu continuo sustentando o milagre. Quem faz o milagre é Deus. Mas o veículo para o milagre acontecer é a minha palavra. Como o veículo para a desgraça acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da empresa, onde quiser, está na minha boca. Porque nós analisamos a circunstância. Olha como o diabo é astuto. Ele trabalha exatamente nisso, criando se tornando cada vez mais forte na nossa mente, e de repente nós começamos a confessar aquilo que nós estamos vendo. E aí o diabo começa a trabalhar o quê? Usando a ferramenta que nós demos na mão dele, a nossa confissão. Existe uma coisa que chama-se retroalimentar. Eu retroalimento a minha mente com aquilo que eu falo. E com aquilo que eu creio eu falo, e com aquilo que eu falo eu passo a crer.
E aquilo que eu passo a crer, eu passo a confessar. E cada vez que eu sou mais negativo, mais pessimista, mais reclamão e murmurador, mais forte fica o ambiente negativo onde eu estou vivendo. Você está me entendendo? Uma das coisas que são fundamentais na nossa vida, para que nós possamos desfrutar de milagre, de bênção, do sobrenatural de Deus, é ter uma mente de milagres, uma mente que crê no sobrenatural e que confessa isso. Glória a Deus. Muitas vezes nós somos fracassados, a nossa casa é fracassada, por quê? Porque nós proferimos as palavras erradas. Ou melhor, muitas vezes deixamos que há milhares de anos ele está trazendo uma reprogramação na mente das pessoas, trabalhando com a cultura, trabalhando com o ensino, trabalhando com muitas ferramentas. Não sei se você sabe isso, mas como que você... Eu passei por um tempo que eu fiquei impressionado, mas como que pode o ambiente de faculdade ter tanto comunista, os professores? E por algum tempo eu estava questionando, não é possível que uma pessoa tão culta tenha uma mentalidade comunista. Eu fiquei questionando isso. E nos centros acadêmicos é assim, a maioria das pessoas são esquerdistas. Mas como que pode? Gente, é esquerdista, agressivo e até perigoso. Mas como pode, pastor? Simples. Simples. Começaram porque você sabe que em 1964 foi uma tentativa de esquerda para assumir o poder da nossa nação. Sim ou não? Sim ou não? O ano que eu nasci, 64. Eles não conseguiram, foram impedidos. Porém, com o passar do tempo, adotaram uma outra estratégia. Começaram pelas bases, com as crianças. Foram formando uma mente. Foi feita uma programação para que a mente das pessoas se tornassem de esquerda. Primeiro você muda por dentro a pessoa, depois o resto está fácil. Por isso que quando a gente vê papai e mamãe e fala para ele, traz o teu filho para a escolinha, para a igreja, tenha uma vida devocional na sua casa, porque a criança ela vai aprender aquilo que nós ensinamos para ela, amém? Porque tanta gente tem dificuldade até de caminhar numa vida de sobrenatural, porque não aprendeu a pensar com uma mente que crê no sobrenatural. Então a gente tem uma mente cética, incrédula, porque isso foi formatado na nossa vida. E eu preciso compreender o que Jesus está falando aqui. Primeira coisa, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Esse é um processo que vai tomando conta da nossa vida. Amém, irmãos? Você não conhece uma pessoa que ela é espiritual por causa dos dons que ela manifesta? Não. Nossa, aquele lá é espiritual, ora em línguas, profetiza, expulsa demônio. Não, não é por aí que se conhece uma pessoa espiritual. A gente conhece uma pessoa espiritual pela conversa dela, por aquilo que ela fala, como ela crê, pelo que ela declara. Porque tem muita gente dentro da igreja um item, mas a minha espiritualidade é medida por aquilo que eu professo, por aquilo que eu confesso, por aquilo que eu declaro, em nome de Jesus. Dons, pastor, você é contra dons? De jeito nenhum, eu sou pentecostal, irmão. Oro em línguas, eu profetizo, expulso demônio, curamos os enfermos em nome de Jesus, amém? Sem nenhum problema com isso. Mas a questão é que a espiritualidade vai se medir na minha vida quando eu começo a falar
Que tipo de conversa você tem tido? E aí é que você vai começar a perceber quem que é espiritual, quem que não é. Porque a minha conversa, a minha fala, me conduz a um nível sobrenatural ou não. Você está me entendendo bem? Como é importante entender isso. Compreender que a minha vida, ela gera um ambiente do sobrenatural. Pastor, mas então quer dizer que eu tenho que estar lendo Bíblia, eu tenho que estar na casa de Deus, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar me envolvendo nas questões espirituais? É evidente, irmão, porque você é alimentado espiritualmente pelas ferramentas que Deus nos dá. Uma das ferramentas é a sua palavra, outra é a vida de oração. E não na fé. Entenderam isso aí, irmão? Se a gente tivesse adquirido sabedoria suficiente, nós nunca, jamais deixaríamos de congregar. Pastor, mas a igreja é um lugar cheio de problema. Mas tem uma coisa, a igreja é a invenção de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, irmãos? E a igreja do Senhor Jesus não é a denominação A, B ou C. É a igreja reunida. Aqui só existe uma igreja quando a gente está reunido. Quando não está, é um barracão que não tem lugar do povo reunir. Porém, o que se fala aqui, o que se ministra aqui, nesse tempo que eu estou reunido, eu começo a crescer e alimentar a minha fé. Alimento a minha fé como? Com a palavra, com vida de oração. Amém, igreja? Repita assim comigo, item 2. Nós temos aquilo que nós falamos. Amém? E não tem como mudar. Se você está dizendo que você é um fracassado, você pode ter certeza que é isso mesmo que você é. Dura essa palavra, né? Se você está dizendo que não consegue, é verdade, você tem razão. Henry Ford disse, Henry Ford é aquele cara, daqueles carrinhos Ford que tem por aí. Nas duas coisas você tem total razão. A minha vida e a sua vida, Deus nos dá a graça e a misericórdia de podermos mudar a maneira de vivermos. Pelo quê? Por aquilo que nós falamos. Amém? Nós lemos aqui em Isaías 57:19. Eu crio o fruto dos lábios. Como é que o milagre acontece? Escute, irmãos. A gente vê muito por aí o pessoal falando assim, não fala não dos teus projetos, porque tem um cara que tem olho gordo aí, vai gorar tudo. Não é assim? É ou não é verdade? Sim ou não? Porém, esse ensinamento não é bíblico. Porque vai ter gente com ciúme, mas o ciúme de um ser humano não pode ser maior do que o poder de Deus, nunca foi e nunca será. Amém? Amém? E isso é uma sutileza, irmãos, que a gente na boa intenção fala isso. Por quê, pastor? Porque o que o diabo na verdade intenciona com isso? Para que eu não fale daquilo que Deus vai fazer. E vem logo um pensamento de medo, que esse espírito é um espírito de medo trabalhando. Vai que eu falo e não acontece. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor cria aquilo que eu faço. E resolve o problema. Em nome de Jesus, aprenda a ter ousadia e a falar daquilo que Deus vai dar para você. Pastor, mas isso é loucura? Não, isso é fé. A gente fala daquilo que está no coração. E eu creio, irmão, que Deus tem o melhor para a nossa vida.
Tenha o melhor para a sua vida, para a sua família. As coisas vão mudar. Se você mudar a tua maneira de falar, as coisas vão mudar, porque Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Amém? O que mais o diabo tenciona fazer é nos envolver num ambiente mental de derrota, de fracasso, de falência, de morte. É assim que Satanás procura fazer. E ele te seduz e te induz a olhar essas coisas, a pensar nessas coisas e a falar dessas coisas. Reúne a família e começa, pois é, né? Difícil, né? Meu Deus, acho que não, hein? Nossa, não, é impossível. Acho que não vai dar certo. Nesse tempo agora, olha como é que está. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não fique assistindo televisão muito não, principalmente jornal. Gente que é pessimista, aquele tipo de gente que fala, rapaz, estou mal. Você já percebeu que tem um tipo de gente assim, quando você não está muito legal, e ele chega perto, ele fica até alegre? Você vai mal, é? Nossa, vai mal. Ele vai mal, que legal. Parece que ela se sente superior a você. Só porque você está indo mal, porque as coisas não estão indo bem para o teu lado. A pessoa se alegra com a tua desgraça. Ele está torcendo por você. Mas não é torcendo para você ir bem, está torcendo para você afundar mais um pouco. Você fala, meu Deus, mas tem gente assim? Tem, irmão, tem um monte de gente doente. Tem um monte de gente que ainda não entendeu como é que se conquista. Percebe quando tem alguém que está indo um pouco melhor na vida? O casamento melhorou, glória a Deus, diga glória a Deus. A pessoa está acertando a caminhada, a vida está melhorando, as coisas estão indo melhor. Ninguém está falando aqui de ser milionário, não é nada disso que eu estou falando, irmãos. Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando da vida da gente no Senhor. Aí quando você conta para alguém, olha, Deus tem feito maravilhas, o cara olha para o teu lado e fica assim, deve estar roubando esse cara. Onde já se viu uma crise dessa, todo mundo reclamando, dominar ele. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Ele tem a cultura dele é matar, destruir e roubar. Roubar, matar e destruir. Essa é a cultura dele. A cultura de Satanás é essa. É levar a gente para a desgraça, para o mal. Mas Jesus diz diferente. Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Só que a gente é tão programado pela família, pelos pais. Coitadinho, o que será dessa criança? Isso que não vai dar nada não. Ó, como é que ele é. E a gente vai crescendo com essa mentalidade, com essa cultura. Sabe o que o Senhor falou para Abraão? Antes de prometer para Abraão que ele ia ser pai de multidões. Ele falou, Abraão, ele disse, sim, Senhor, sai do meio da tua parentela. Irmãos, escuta aí, eu vou falar, não é para ofender ninguém, mas os parentes não são fáceis. Os parentes são os que mais torcem pela gente. Os parentes olham para você e falam assim, ó, é impressionante isso. Por que isso, irmão? Porque tem uma cultura familiar. E o Senhor quer que nós saiamos desta cultura, para que nós possamos entender. Por quê? Porque nós estamos mal programados. Nós temos que passar por um processo sobrenatural. Provérbios 12, 18 diz assim, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada,
mas a língua dos sábios é medicina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu li na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ok, não é não. Na Nova Linguagem de hoje, ela diz diferente. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Amém, irmão? Você já percebeu que tem gente quando fala com você, ela só traz ferida? Só ferida, 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 ferida. E é uma palavra dura, uma palavra que não traz cura, não traz alegria, não traz fé, não traz edificação, não traz misericórdia, não traz nada, só traz coisa ruim. Já viu alguém assim, amados? Muitas vezes a gente é desse jeito, não é verdade? Você consegue concordar comigo ou não? De vez em quando, nada não, isso aí, é isso, negócio aí. E a gente está, ao invés de estar sendo um instrumento nas mãos de Deus, está tagarelando, que nem um papagaio falando coisa ruim. E nós temos que cuidar da nossa fala. Amém, queridos? Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe por que o salmista está dizendo isso? Porque Paulo reforça isso lá em Coríntios. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando você está no meio de pessoas que não professam tua fé, que não professam uma fé no Senhor, que não andam, você começa a enfraquecer. Irmão, presta atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Enfraquece mesmo. Nós temos que tomar cuidado com gente incrédula perto da gente. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que começam a falar só de coisas ruins. Eu me lembro de alguns comentários que fizeram a meu respeito. E normalmente parece que alguém comenta algumas coisas, mas você está ficando doido? Porque a fé é loucura para muita gente. E quando você crê naquilo que Deus colocou no teu coração, no teu espírito, começa a falar sobre isso, os que não têm está doido, ele está fora da casinha. Muitas vezes, irmãos, a tua linguagem de fé, a tua vida de fé, a confissão de fé que você tem, vai todo mundo ao teu lado, perto de você, vai ficar incomodado. Porque você começou a falar uma coisa que ninguém mais fala. Olha, e é um vício falar mal. É um vício, a gente se acostuma a declarar desgraça, problema, doença, falência, e a gente, você fica, não dá para chegar uma notícia meio estranha, você já começa, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu preciso me afastar daqueles que só falam coisas negativas. Está me entendendo? Pastor, mas não dá para me afastar, é gente lá da minha casa. E agora, como é que faz? Aí você usa de sabedoria. Sabe como é que é? Porque se você confrontar o cara assim, ele já é negativo. Você é uma primeira confrontada, virou briga. Então você não briga, você só faz coisa de gente sábia. Como é que você vai discutir com alguém que não fala a tua língua, irmão? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você pensa assim, ó, vosso culto racional. Eu acho que está falando a hora que eu estou na igreja,
adorando. Não, culto racional é todo dia, toda hora. Você cultua Deus com intenção. Você, como cristão, tem que viver intencionalmente na presença de Deus. Todo dia. Você cultua Deus quando você decide viver para o Senhor. Você cultua Deus quando você começa a andar na presença de Deus. Quando você se desvia do mal, quando você não anda no caminho errado, quando você está na presença de Deus, quando você escolhe servir a Deus apesar das circunstâncias. Isso é culto racional. Você está usando a razão para servir a Deus. E você está decidindo no teu espírito que Ele é o Senhor da tua vida. Eu posso escutar um amém? Por quê? Porque meu culto racional implica em viver intencionalmente para Deus. Não, eu não vou fazer isso, isso não agrada ao Senhor. Não, eu não vou andar por esse caminho não agrada ao Senhor. Não vou fazer isso. Este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? De vez em quando a gente não faz isso, porque nós temos pensamentos de doença, de medo, de dúvidas, de derrota, de fracasso. A mente da gente é bombardeada e a gente muitas vezes não reage. Irmão, quando um pensamento desse vem sobre a tua mente, você tem que reagir. Amém, igreja? Você tem que reagir. O inimigo está dizendo que você já era. Você vai dizer, é em Cristo não, só se o Senhor me permitir. Se o Senhor decidir que vai me recolher, não adianta, Ele que decidiu, e acabou. Está me entendendo, irmão? Mas se aquele pensamento vem sobre você, e vamos lembrar aqui o que diz a palavra, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Estão me entendendo aqui, igreja? Eu preciso entender que alguns pensamentos que são lançados sobre a minha mente, eu tenho que rejeitar em nome de Jesus, tenho que expulsar. Sai daqui pensamento de derrota, de fracasso, de medo, de incredulidade, de enfermidade, de eu tenho que caminhar no Senhor, eu tenho que entender, irmão, quem é que está na minha vida. Você sabe quem que está na tua vida? Não seja passivo, entenda quem está no teu coração. Quem é que já recebeu Jesus aí na sua vida? Amém? Então Jesus está no teu coração, irmão. Aquele que vive em você é um judeu vitorioso, poderoso, é aquele que pode todas as coisas, é o Senhor dos senhores. Amém? Quem vive no teu coração não é um derrotado, um fracassado. Ele venceu a morte, diz a Bíblia. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória. Ele, Jesus, habita no seu coração. Mude a sua maneira de pensar, de falar, em nome de Jesus. Mateus 28:20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está com Jesus aí? Amém, irmão? Amém, igreja? Eu preciso compreender isso. O diabo sopra lá e fala assim, não vai dar certo não. Você quebrou. Você faliu. Não tem mais tempo. Eu me lembro com 30 e poucos anos de idade. Eu falei com o Senhor, Senhor, o teu plano na minha vida ainda continua de pé. E falando com Deus, eu estava numa briga com Deus. Um pouco antes dos 35. O pastor começou, pregou e tal. Pastor amigo meu, homem de Deus.
fez um apelo e falou: vem aqui para frente. E eu fui lá para frente. Ele estava do lado do púlpito assim, foi lá para o outro lado, onde que eu estava, meteu a mão na minha cabeça e começou, Deus usando ele, começou a falar comigo. Deus tem plano com a nossa vida. Deus quer nos usar. Agora, quando você não entende o pleno potencial que Deus colocou no teu coração, e você não entende quem é que está na tua vida, você não pensa corretamente, você pensa como fracassado. Quando na verdade você não é fracassado. Você pode ter áreas da tua vida que precisam ser melhoradas, mas fracassado você não é, porque Jesus está na tua vida. E tudo o que Deus quer, que entendamos isso, que nos levantemos com autoridade, e que declaremos palavras de vitória, de milagre, palavras de cura, de libertação, palavras que vão limpar o caminho para que você possa andar em autoridade, conquistando e vencendo em nome de Jesus. Eu preciso compreender essa verdade no meu espírito. Por nós, quem será contra nós? Deus é por você, você tem essa convicção? Ou você vive reclamando dos problemas, das circunstâncias, achando que você é o patinho feio da história? Irmão, porque nós muitas vezes vivemos de cabeça baixa, abatidos, desanimados, sempre reclamando, murmurando, falando mal, como qualquer um mundano incrédulo que não conhece a Deus. Muitas vezes nós agimos pior do que os incrédulos, porque nós conhecemos ao Senhor, temos Jesus na nossa vida, Ele habita no nosso coração. Você crê nisso ou não? E a gente fica reclamando, murmurando, se queixando, falando mal, falando da circunstância, falando disso, falando daquilo. Nós não declaramos palavra de fé, nós declaramos palavra de derrota. O incrédulo faz assim. Aliás, tem muito incrédulo que acredita muito mais do que a gente. Você vai conversar com eles: como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, tudo bem. Eu falei: opa, esse cara parece mais crente do que muito crente por aí. Mas como é que vão as coisas? Luta a gente tem, mas a gente segue em frente e conquista. Você fala: rapaz, cara ousado esse, né? E nós os crentes, que tem Jesus no coração, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, não tem fé, não tem ousadia, não tem coragem, não aprendeu ainda a falar a linguagem do sobrenatural. Você vai mudar a tua maneira de falar, eu tenho certeza, em nome de Jesus, você vai mudar a tua maneira de falar. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Tem alguém de Deus aqui ou não? Você não é do diabo não, né? Tem alguém de Deus aqui? Melhorou, porque tinha alguém que estava meio com dúvida aí. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala: você não sabe quem está aí dentro de você. Eu quero te contar. Não, você talvez fica pensando assim: eu não vou falar, pastor, fica com essas conversas aí. Você tem uma boca profética ou você é o quê? Então vira e fala direito para essa pessoa aí. E aquele que não quiser falar, chacoalha ele. Não fala um de cada vez. Diga assim: em nome de Jesus, eu quero declarar uma coisa. Que você tem um vencedor no teu coração. Ele venceu a morte, diga para ele. Venceu o pecado. Venceu, em nome de Jesus. Você também vai vencer. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Escuta isso. Escuta isso. A gente quer trazer morte para o ambiente, não precisa matar ninguém não.
Começa a falar. Daqui a pouco está todo mundo assim. Aquele clima ruim, aquele peso. Por quê? Porque toda a fé foi neutralizada pela conversa ruim. Uma pessoa cheia de fé, de esperança no Senhor, confiando no Senhor, ele prossegue porque ele tem certeza, aleluia, irmãos amados, ele tem certeza que Deus está fazendo algo. Eu já vi o diabo muitas vezes tentar matar minha fé. Dificilmente você vai me encontrar abatido, dificilmente. Como diz o apóstolo Paulo, mas não desanimado. Já passei problema, irmão, já passei luta na minha vida. Mas eu me levanto e prossigo, porque eu sei quem é que está na minha vida. Você se lembra? Dia 7 de junho de 2015. Você não se lembra? Eu estava pregando aqui nesse altar. Uma palavra de fé, de milagre. No dia 8 de junho eu estava fazendo uma cirurgia do coração. E teve gente que perguntou, mas será que o pastor vai fazer a cirurgia? Em igreja. O que você tem falado? Terceira coisa, o que você tem falado? Que tipo de conversa você tem falado? Provérbios 18, 20 diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Alguém pode dizer amém? Amém. Pastor, isso é Bíblia? Isso é Bíblia. Do que você tem se satisfeito? Ou a tua mente é tão medíocre, que a única coisa que você sabe falar é dos seus problemas. E é tudo que o diabo quer. Fale bastante do problema, porque quanto mais do problema você falar, mais problema você vai ter. Está me entendendo ou não? Que eu falei de retroalimentar a mente? Porque quando você fala dos problemas, você não está falando daquilo que Deus pode fazer, você está falando daquilo que você está vivendo. Mas o que é que Deus pode fazer com aquilo que você está vivendo? Deus pode transformar, Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode mudar tudo. Vestes de louvor ao invés de pranto. Sabe o que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia fala o seguinte em Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua é varão poderoso. Marcos 11, 23. E eu quero que você preste atenção nesse texto que eu já li. Vou ler de novo. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Do que Jesus está falando? Eu quero que você preste atenção no texto. Deixa aí, irmão. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. O Senhor vai fazer o que eu creio ou aquilo que eu falo? Olha no texto. O Senhor vai fazer aquilo que eu creio ou aquilo que eu falo? Aquilo que eu falo. Por quê? Porque eu confesso aquilo que eu creio. Mas se eu creio só e não confesso, Deus não vai operar o milagre. Porque eu só creio, mas eu não falei. Porque a linguagem do sobrenatural, irmãos, veja bem, quando vem alguém enfermo, a gente vai orar por essa pessoa. Eu creio na cura. Mas se eu não falar, não vai acontecer nada.
A fé sem obras, ela é morta. E a obra que nós temos que aprender é a obra de proferir a palavra do milagre. É a obra de proferir a palavra da libertação, da mudança de ambiente espiritual onde eu estou. Você chega na tua casa, o negócio está pesado, repreende, irmão. Abre a boca e repreende, repreende. Deixa eu lhe contar uma coisa. Um dia a minha neta estava em casa chorando. Não tinha o que acalmasse ela. E a gente, o pai, a mãe, o avô, né, no nosso caso, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E eu falei, pera, olha, facilmente a gente vai cair nas ciladas. Peguei a neném, coloquei no colo, comecei a orar. E a coisa deu uma melhorada, mas daqui a pouco eu entendi no meu espírito o que estava acontecendo. Eu falei, demônio, sai dela agora, em nome de Jesus, agora! E eu percebi aquele espírito saindo da minha filha, da minha neta. Assim, foi violento o negócio. E ela fez. E apagou. Porque a gente muitas vezes não tem a ousadia de mudar o ambiente, de mudar a cena, de mudar o quadro, porque a gente se conforma facilmente com as coisas. Nós não entendemos que nós estamos numa batalha espiritual. O 4,14 diz, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que isso significa? Essa palavra confissão no original, é como se eu estivesse dizendo, retenhamos firme a nossa confissão, dizendo a mesma coisa. O que isso significa? Eu creio e eu falo o que eu creio. Amém, igreja? Amém? Eu falo o que eu creio. E Deus vai trabalhar em cima do que eu creio e que eu estou falando. Tem gente que crê que Jesus faz maravilhas e tudo, mas na hora de falar, na tua situação, você fala, acho que não, hein? Está me entendendo aqui? Romanos 10, 9 e 10, coloca para mim. Esse texto é poderoso. Veja lá o que está escrito. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, Jesus me tocou, eu criei, eu fiquei crendo, e eu confesso sobre a minha salvação, e eu sou salvo, porque confessei a respeito da minha salvação. Amém? Então eu preciso entender esta palavra, que é pela minha confissão que eu recebo o milagre na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu bem? Para encerrar, nós estamos numa batalha, e é uma batalha, irmãos, é uma batalha. A nossa mente é um campo de batalha, em que o inimigo tenta conquistar território todo dia. Todo dia Satanás tenta conquistar o território da minha mente, porque se o diabo controlar a minha mente, ele controla a minha vida. E ele não controla porque ele pode ler, ele pode entrar, não, ele controla porque ele vai sugestionando, e a gente vai montando os esquemas, e quando o esquema está bem estruturado pelo inimigo, ele controla toda a nossa vida. Por isso que a gente tem que aprender rápido. Está passando problema, confessa o milagre, muda a maneira de crer, avança no Senhor, e você vai começar a ver Deus trabalhar de uma maneira sobrenatural. Você já viu pessoas no meio de crise econômica de um país ficar riquíssimo? Sim ou não? Quem já ouviu falar de Hyundai? Hyundai, quem já ouviu falar? Guerra, acabou com a Coreia. Acabou.
Tudo que se via na Coreia era casa destruída, bombardeado, tudo. O negócio foi terrível. Esse homem olhou e falou: puxa, que oportunidade. Vou ficar rico. Daí o cara falou: mas como ficar rico? Rapaz, olha aí. Que oportunidade de riqueza. Mas que riqueza, rapaz, não tem nada aqui, só tem destruição. Eu falei: pois é, vou construir casa e vou vender casa. Os melhores sistemas portuários do mundo é dessa empresa hoje. Eles são uma holding gigantesca. Nem os Estados Unidos ganham dele em Porto. São especialistas, são os melhores. Aí tem carro, tem um monte de outras coisas, e o cara foi expandindo, expandindo. Por quê? Porque uma pessoa pensou diferente dos outros. Isso é um exemplo até medíocre, humano. Porque, pastor, eu não quero ficar milionário, nem eu quero, irmão. Mas eu quero ser um vencedor em Cristo. Quero aprender, cada dia mais, mudar minha história, em nome de Jesus. O diabo se levanta e ele se levanta para cair, porque ele já é um derrotado. E eu me levanto em nome de Jesus para vencer o maligno. E eu tenho a libere a palavra, Deus vai me dar, Deus fará. Eu creio que Deus já mudou minha história, em nome de Jesus. Eu consigo ver o milagre, eu consigo ver vidas transformadas. Declare, abençoe pessoas, deixa Deus usar a sua boca. Amém. A verdade é que a gente nunca vai realizar nada além das palavras que nós falamos. Nós nunca teremos além daquilo que eu falo. Não adianta. Se você falar que você é um fracassado, que não dá, que você não consegue, que não tem jeito, você pode ter certeza, tudo isso vai acontecer com você. É bom ou é ruim? Mas pode perceber que muita coisa que você tem vivido hoje, se não foi palavra sua mesmo. Pensa um pouquinho, isso não é isso? Eu estou vivendo hoje, irmão, aquilo que eu falei há 30 anos atrás. Vocês vão ali ver aquele terreno que nós estamos ali? Pergunta para ela, nós estamos casados há 32 anos. Pergunta a ela se eu não falava sobre isso. E tantas outras coisas. Por que eu falava? Eu falava, irmãos, como que a gente é, né? Eu falava assim: um dia que eu for pastor, eu vou usar Por quê? Porque nós temos essa coisa que Deus não deu. Isso é virtude de Deus, irmãos. É virtude de Deus. Eu crio o fruto dos lábios. Você pode falar o que você quiser, irmão, pode ter certeza, Deus tem compromisso com isso. Eu não sei o que é que você está falando. Em resumo, você vai ter tudo aquilo que você aprender a falar. Você vai ter uma família abençoada em nome de Jesus. Tua casa vai prosperar em nome de Jesus. Tua vida espiritual vai melhorar a cada dia em nome de Jesus. As coisas ruins vão te ensinar lições que servirão para você abençoar outras vidas em nome de Jesus. Pastor, eu posso sonhar com uma família transformada? Por que não? Mas fale daquilo que Deus coloca no teu coração. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Para resumir, irmão, as palavras que eu falo me identificam. Amém? Toda palavra que eu falo, ela estabelece um limite.
Escute isso, irmão, escute. Toda palavra que eu falo estabelece um limite. Até onde você vai? Tem uma palavra que eu disse, eu falo isso já há muitos anos, que Deus só vai com você até onde você está disposto a ir com Deus. E como é que eu sei que eu estou indo com Deus? Por aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo estabelece exatamente os limites da minha vida. Tudo que você faz, tudo que você diz, vai dizer até onde você vai. Você vai até onde? É isso que acontece. Toda palavra que eu falo afeta o meu espírito. Como assim, pastor? Toda palavra que eu falo afeta o meu espírito. Eu decidi, irmãos, um dia na minha eu declarei isso para mim mesmo. Porque quando eu falo alguma coisa, eu assumo um compromisso com aquilo. Você está me entendendo? Quando eu falo alguma coisa, isso compromete a minha mente, a minha fisiologia. Tudo em mim muda quando eu falo. Percebe uma pessoa quando ela fala assim: ah, eu estou fracassado, estou derrotado. Qual que é a fisiologia dela? O que foi? Estou fracassado. Não vai dar nada certo para mim. O Senhor disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Para com esse vício de falar bobagem. Aí Deus chama Abraão. Fala: eu tenho uma promessa para você, Abraão. É, Senhor, é. Eu vou te ensinar como que você vai conquistar essa promessa. Olha para as estrelas. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para o Senhor. Olha para as estrelas. O que o Senhor estava dizendo para ele assim: olha para mim que você vai ver o que eu vou fazer. Abraão, conta toda a areia. Não dá, Senhor. Você pode imaginar, só segura só um pouquinho. Você pode imaginar, fecha os seus olhos. Pode imaginar, olha para aquele problema. Encara ele de frente agora, no teu espírito. Encara aquela situação. A tua casa, a tua família, as tuas finanças, o motivo da tua luta, da tua batalha. Eu quero que você tenha ousadia, em nome de Jesus, de olhar para esse problema e declarar uma palavra para esse problema. Declare, em nome de Jesus, declara, em nome de Jesus. Diga: eu declaro o problema. Comece a olhar para ele. Ele está grande para você. Assim era Davi olhando para Golias. Mas você vai, em nome do Senhor, declarando o problema. Eu vou te vencer em nome de Jesus. Eu já posso te ver desfeito. Eu posso ver você anulado, aniquilado em nome de Jesus. Começa a ver a mão de Deus sobre isso. E começa a falar. As coisas vão melhorar. Em nome de Jesus. Toda luta, toda batalha, toda dificuldade. É normal que tenhamos, irmãos. Mas nós precisamos aprender a linguagem. Jesus, eu declaro sobre eles a tua bênção. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que as mentes estão sendo mudadas pelo sopro sobrenatural do teu Espírito Santo.
Levanta meu irmão, Pai, levanta minha irmã, em nome de Jesus, como homens e mulheres de fé, que creem no milagre, no sobrenatural, e que a partir de hoje, Senhor, saiam daqui confessando aquilo que o Senhor fará. Anima novamente, tira a tristeza, tira o medo, tira a ansiedade, a preocupação, e anima esse homem, anima esta mulher. Faze-os, Deus, declarar o que vai acontecer a partir de hoje na vida deles. Deles, ó Deus, ousadia e coragem, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Venha, Espírito Santo. Você vai decidir, irmão. Deus é Deus de milagres, que você vai colher. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Você crê dessa maneira? Vamos aplaudir o Senhor.
Aleluia. Aleluia.